bem, vamos nos preparar em oração para então abordarmos esse tema um pouco espinhoso, mas com a graça do Senhor Jesus, nós vamos encontrar um bom termo e revelar aí os pecados do nosso coração. Certo, por favor. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado por estar com esses homens valorosos nesta noite. Muito obrigado pela Sombrec, esse ministério que tem tanto abençoado a região. Que o Senhor continue a abençoar cada família, abençoe os jovens aqui presentes nesta noite, abençoe as crianças. O Senhor sabe qual tem sido minha oração nesses dias, o Senhor sabe qual tem sido meu rogo diante do Senhor, de que o Senhor traga à tona tudo aquilo que te desagrada, mesmo que seja nojento, mesmo que nós não queiramos tocar nessas coisas, mas se te desagrada, que o Senhor traga à tona, que o Senhor revele, que o Senhor trate com cada coração. Oro pelas crianças, Senhor, que elas tenham acesso a esse assunto através do Evangelho e não através de ideologias ou de ensinos errados desse mundo. Que as palavras dessa noite, Senhor, não causem curiosidade nessas crianças, mas causem temor. Temor do Senhor, temor de desagradar a Ti e a busca por uma vida santa desde cedo. E nós que já temos andado contigo, Senhor, há alguns anos, alguns há décadas, te pedimos que o Senhor nos faça voltar passos, se for necessário. Que o Senhor nos faça rever conceitos, se for necessário. Que o Senhor trate de cada ferida. E se, por acaso, Senhor, há pessoas aqui totalmente livres deste pecado ou de qualquer associação deste pecado, que o Senhor nos capacite para ajudar outros. Que o Senhor desenvolva em nós a possibilidade de exortação, a possibilidade de discipulado, possibilidade de sermos instrumentos nas mãos do Redentor, para curar feridas e para trazer pessoas, homens, prostrados aos teus pés em arrependimento e se convertendo ao Senhor. Esse é o nosso rogo, nosso pedido nesta noite. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Então, deu certo aí? Aí, muito bem. Estamos preparados aqui. Irmãos, muito provavelmente aqui a maioria de todos nós já andou nas ruas de Juazeiro. As ruas pacatas de Juazeiro do Norte. E eu estou imaginando um cenário aqui que eu já vi acontecendo. Um homem andando nas ruas pacatas de Juazeiro, muito calmas, e então passa uma mulher por ele está andando de carro, essa mulher passa andando, e ele começa a observar a beleza desta mulher. Uma mulher com roupa muito colada, e ele começa a perceber a beleza daquela mulher. E os seus olhos fitam e focam naquela mulher. E o seu carro começa a desacelerar. Ele quer manter o seu olhar nela. Seu carro começa a atrapalhar o trânsito que está atrás. Mas ele quer manter o seu olhar nela. Chega ao ponto dele passar por ela, porque é impossível parar naquele momento, e começar a virar o pescoço. Quebrar o pescoço, alguns dizem, para então observar a beleza daquela mulher. Então, de repente, pum, bateu no carro da frente. O que é que esse homem vai dizer, um homem cristão, o que é que esse homem cristão vai dizer à sua esposa quando chegar em casa? Ele vai dizer, ô mulher, um barbeiro, né, estava ali na minha frente e freou. Você acredita? E aí eu vou ter que pagar o prejuízo desse infeliz, porque ele freou. Irmãos, essa imagem que eu vi, mas esta metáfora que eu estou trazendo para vocês é a imagem de todos nós, homens fracos, suscetíveis pelo olhar, todos nós que, à semelhança deste homem que bateu e que não tem coragem de dizer o real motivo da sua batida, todos nós escondemos e não trazemos à luz certos pecados, e certos pecados esses que estão muito conectados com pornografia. O
discurso pornográfico, eu vou defender nessa noite, é muito mais amplo do que o vídeo pornográfico em si. Eu quero trazer a ideia de um discurso pornográfico, de uma visualização, quer seja uma mulher andando na rua, quer seja um texto, quer seja um áudio. Pornografia está ao nosso redor, é a atmosfera que nós temos respirado. Nós somos esse homem. E o primeiro passo para a cura é reconhecer isso. Nós estamos diante de um assunto espinhoso. Eu fiquei muito feliz de poder tratar desse assunto com homens. Geralmente é um assunto que a igreja coloca nas costas dos jovens, e dos jovens apenas, como se apenas jovens tivessem a possibilidade de assistir pornografia. Como se homens casados, íntegros, não tenham nunca a possibilidade de assistir esse tipo de coisa, ou de ver alguma cena relacionada à pornografia. Não, impossível. Mas só o fato de estarmos tratando aqui nessa noite já muito me alegra o coração. E ainda outra questão que é para fora da Sombrec, o fato das mulheres que estão assistindo pornografia quase tanto quanto os homens. E as pesquisas vão mostrar isso. Nós devemos abandonar um certo mito que surgiu no nosso meio de que mulher é atraída pela fala e o homem é atraído pelo olhar. Não se engane, certo? Mulher também assiste pornografia. Mulher também observa a beleza do homem. Tem que ter cuidado para que esses discursos não nos façam ter uma observação errada da realidade. Mas é um assunto espinhoso. É um assunto que muitos de nós não querem tratar e é um assunto que para alguns é tabu. Um tabu é algo que é proibido de se falar porque senão se escandaliza. Por isso que eu orei. Eu orei muito para que Deus, se for o caso, revele a verdade dos corações nessa noite ou a partir dessa noite. Eu orei muito para que homens decidam nessa noite deixar para trás o peso que embaraça, o peso do pecado. E não importa o preço que nós vamos pagar. Se é o preço do escândalo, se é o preço da disciplina, ainda é muito pouco diante do que Cristo pagou por nós. Eu oro acima de tudo e orei para que Cristo seja suficiente para nós. Que Cristo seja suficiente para colocarmos numa balança a pornografia e Jesus Cristo e percebermos que Cristo é superior, Ele é mais agradável, Ele é tudo aquilo que nosso coração deseja e não percebe quando procura pornografia para se satisfazer. Eu oro por nossas famílias, eu oro por Asaf, meu filho, pelo filho de vocês, que está crescendo em uma cultura completamente pornificada. Completamente. Nós crescemos, aqueles que são da minha idade, os mais velhos, nós crescemos em uma cultura que estava se pornificando, em um processo. Hoje, o pornô, a pornografia já é algo que se joga no meio da rua e ninguém liga mais. Nós estamos em uma atmosfera completamente tomada. Em todo canto você encontra nudez e luxúria sexual sendo apresentada para você. Eu oro pelas crianças que estão aqui, que muito me preocuparam nesses dias. Porque há uma balança diante de mim. Eu trato as questões de maneira superficial e nós saímos como amigos nessa noite, ou eu trato de maneira que possa atingir todos com a linguagem clara, mas eu sei que tem crianças nessa noite. Então eu oro por você, criança, que está me ouvindo hoje, para que nada do que eu fale hoje te instigue a curiosidade. Na verdade, há homens também podem instigar, homens feitos, que não te instigue a curiosidade de procurar aquilo que eu estou falando. De que se você não conhece, continue sem conhecer. Eu quero instigar temor no meu coração e no seu. Essa foi a minha oração. A verdade básica, da qual eu procurarei estabelecer 4 pontos, que eu quero estabelecer nessa noite, é a seguinte. O poder da sexualidade no nosso coração é gigantesco. Ele não é pequeno, ele não é médio, ele é gigantesco. Não é à toa que as Escrituras, em muitos momentos, tratam da sexualidade. Dado o poder que a sexualidade exerce, especialmente no coração do homem, de maneira muito mais profunda no coração do homem, e do grande perigo que
este poder exerce em nós um perigo de se desviar da intenção original de Deus para a nossa sexualidade, procurando coisas que Deus não aprova para satisfazer o nosso coração, e convivendo com esse tão grande desafio que há em cada homem aqui, nesta noite. Um desafio enorme. Eu estou procurando estabelecer, irmãos, que possamos lutar com dignidade em busca de proteção divina nessa batalha. E essa batalha que está procurando a pureza, que está ansiando por pureza no coração, proteção e pureza. Por isso eu peço ao pastor Israel que passe, que serão esses 4 pontos na nossa noite. O poder da sexualidade no nosso coração. O perigo dos desvios da sexualidade relacionados à pornografia. A proteção que buscamos, que não esperamos passivamente, mas buscamos em Deus. Buscamos através de meios de santidade. E a pureza a qual almejamos no nosso coração. Por favor, pastor Israel, pode passar. Eu acho que dá para eu ficar passando. Opa, pastor Agil. Sei, eu acho que eu sei. Ok. Muito bem. Eu quero que vocês considerem algumas estimativas que eu trouxe para os amados irmãos. São estimativas sérias, são estimativas, claro, relacionadas a um país chamado Estados Unidos, mas que no Brasil pode ser bem pior ou um pouco melhor, mas o caso é que você deve prestar atenção nisso. 43% da população americana acredita que pornografia, da população geral, acredita que pornografia é algo que qualquer pessoa pode consumir normalmente. Isso em 2018. Em poucos anos, as coisas podem ter piorado muito mais. 22% de pessoas ditas cristãs também consideram pornografia como algo normal. Até então são estimativas distantes, gerais. São pessoas ali acreditando. Mas já é algo muito estranho que indica um progresso na pornificação da nossa cultura. Pornografia era tabu. Até pessoas que consumiam diziam que tinha problema consumir. Consumiam escondidos. Né? Quantos aqui não flagraram seus pais com uma Playboy escondida, uma revista Playboy escondida? Quantos aqui não acharam isso? Quantos aqui não foram em bancas de jornal em busca de algo ali e o jornaleiro não deixava, expulsava as crianças porque não pode? Quantos não passaram por esse processo cultural? Hoje não. Hoje muitas pessoas consideram como absolutamente normal, inclusive crianças, para que as crianças se conheçam. E eu digo para você, criança, não é esse o caminho para se conhecer. O caminho para se conhecer é bem diferente. Mas se observarmos isso aqui, a partir de então me deixa com muito mais medo, porque nós estamos olhando para dentro da igreja de Jesus, ou dita de Jesus. 50% de homens cristãos, numa pesquisa do Instituto Gallup, que é um instituto que faz muitas pesquisas dentro do cristianismo, pesquisas sérias, 50% de homens cristãos dentro das igrejas acessaram pornografia no período de 1 ano. 50. A cada 2, 1 acessou pornografia. Está compreendendo? Já 20% de mulheres cristãs nesse meio também acessaram pornografia. Quer ficar com mais medo ainda? Quer entender melhor a situação? 33% dos líderes de igreja acessaram sites de pornografia em um semestre. Líderes de departamento, líderes de jovens, 33%, 1 a cada 3. 30% de 6 mil pastores. E aqui a gente chora, não é? A gente já deveria estar chorando, mas a gente chora mais. 30% de 6 mil pastores consumiram pornografia em um certo período. O cenário é apocalíptico. A pornografia é um assunto que nós não podemos deixar para lá. Faça um teste. O teste eu tenho feito por alguns anos e é quase certo. Quando eu vejo uma pessoa um pouco cabisbaixa, um pouco triste, um pouco desanimada, se eu tenho uma possibilidade de aconselhamento, discipulado com essa pessoa, uma abertura, eu pergunto: tu estás vendo pornografia?
E geralmente a resposta é sim. Um tiro no escuro, nem no escuro tanto assim. Maioria das pessoas está com problemas em relação à pornografia. Mulheres também sofrem. Dentro do cristianismo, 28%, na verdade, em geral, 28% das visitas em site de pornografia são mulheres. Não vamos esquecer também de discipular o coração das nossas esposas e das mulheres que Deus tem colocado em nossas vidas. Por isso que Lutero nos mostrou que assuntos contemporâneos não devem ser deixados para lá, em relação ao púlpito, em relação aos pregadores do Evangelho. Olha o que ele nos disse. Se você prega o Evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, não. Você não está pregando. Você não está pregando. Certo? Muitos, eu já ouvi essa defesa, pasmem, dizendo, pastor, a Bíblia não fala de pornografia. Pastor, a Bíblia não fala de masturbação. A Bíblia fala de adultério. Para quem quer pecar, tem todo tipo de desculpa, né? Inclusive desculpas bíblicas. É incrível. E eu penso que para essas pessoas um castigo maior está reservado. Quem procura razão no cristianismo para pecar. Quem procura razão nas Escrituras para pecar. Nós não podemos passar por cima desse assunto. Embora seja um assunto muito sensível, embora seja um assunto perigoso. À medida que nós tocamos nesse assunto, à medida que nós falamos dele, nossa curiosidade vai sendo despertada. Talvez você diga, pastor, é melhor nem ouvir falar disso. É melhor que eu nem ouça. Mas, irmão, você vai ligar a Netflix. Irmão, você vai ligar o YouTube. Você não quer falar numa perspectiva cristã disso aqui? Com medo de se sujar? Mas se suja todo dia sem perceber. É melhor conversarmos aqui do que estarmos sozinhos numa batalha que enfrentamos silenciosamente. É melhor conversarmos na igreja sobre esses assuntos. Por isso, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem oculto, o só referir a elas é vergonha, é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5. A pergunta, então, que surge, amados irmãos, dentro deste poder que está sendo exercido na nossa cultura, uma cultura pornificada, é, afinal, o que é pornografia? O que está se falando quando se diz pornografia? Minha definição é simples e eu espero que você entenda, porque eu entendo que esta definição vai englobar todos aqui. Quer assistam vídeos pornográficos, quer não, todos têm contato com isso aqui. Todo meio sensorial dos sentidos que ative em nós a luxúria, o desejo sexual desenfreado. Todo meio que ative a luxúria no seu coração, eu chamo de pornografia. Sabia que tem livros pornográficos? Sabia? Sabia que existem músicas pornográficas? Ah, no Brasil não tem música pornográfica, não. Eu nunca vi. Só tem Vila Lobos no Brasil. Sabia que tem bate-papo pornográfico? Que seu filho pode estar em um bate-papo com uma mulher europeia ou de algum lugar, falando coisas imorais e sendo estimulado por esse bate-papo? E aí nós temos os óbvios também, nos filmes, nas novelas, nos seriados. Né? Qual é o maior antro de pornografia hoje? Não é nem a Globo mais. É a Netflix. São os canais por assinatura, por demanda. A pornografia se tornou um dispositivo sem o qual uma série não existe. Sem o qual um filme não existe. Precisa ter uma cena pornográfica para se sustentar, para vender. De alguma maneira tem que chamar a atenção de homens que estão cada vez mais sedentos. E não só de homens, eles entenderam, de mulheres também. Cada vez mais sedentos. Sabe por quê? Porque a cultura pornificada tem demonstrado a seguinte questão. Quanto mais sexo na cultura, quanto mais explícito, quanto mais nudez, o resultado não é que os homens estão satisfeitos. É o que se esperava, não é?
É o que C.S. Lewis disse, você está com fome, o homem tem fome de mulher, vai para um clube de striptease e tem um bocado de mulher. Ele deveria ficar satisfeito, não era? Mas, pelo contrário, ele fica mais insatisfeito. Como é que pode? Como é que pode a cultura mais sexualizada que já andou na face da terra seja a cultura com pessoas mais frias e pessoas mais insatisfeitas que já pisou na face da terra? Porque é justamente isso. Deus nos criou com apetite sexual para coisas boas. Deus nos criou com apetite sexual para o casamento. E quando as ordens não são seguidas da criação, nós sentimos o baque. Existe pornografia leve, que a maioria de nós tem contato. Existe a pornografia pesada. E a maioria de nós fará esse caminho. Começando de uma cena de um filme, começando da rede social da irmã de biquíni, da mulher passando na rua, e daremos o passo para a pornografia pesada. Geralmente o caminho é esse. O caminho da sexualidade, ele é sempre progressivo. Um homem não trai a mulher de um dia para outro, né? Os pastores sabem do que eu estou falando. Não existe traição num vácuo. Eu acordo um belo dia e traio minha esposa porque eu tive vontade. Existe uma queda progressiva. A vida de Davi é muito exemplificante em relação a isso. Vários meios pelos quais nós conhecemos a pornografia. Existe um meio, talvez você não saiba, mas eu estudo na URC e sei. Existe um meio relacional, pessoal de pornografia, onde a moça ou o rapaz tira a roupa na frente do outro e não tem relações, apenas para se estimularem visualmente, certo? Existe todo tipo possível de instigação da nossa luxúria, do desejo sexual que há no nosso coração. Antes, o problema nos anos 90 era o acesso. As crianças já tinham desejo naquela época, os jovens já tinham, o homem já tinha, mas o acesso era difícil. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é o excesso de acesso. O problema é fechar os olhos e não contemplar mais essas coisas, está muito difícil. Pornografia é um discurso que te chama a satisfazer teu coração da maneira errada. Tudo aquilo que chama teu coração a satisfazer teus desejos sexuais da maneira errada, que não é segundo as Escrituras, é pornografia. O grande exemplo que eu vejo nas Escrituras, e algumas pessoas perguntam é: pastor, o livro de Cantares, ele é pornográfico? E aqui está uma distinção que devemos fazer. O livro de Cantares não é pornográfico, ele é erótico. Existe uma grande diferença no discurso erótico para o discurso pornográfico. O discurso erótico fala de sexo, mas coloca um véu de respeito, um véu de privacidade entre o casal. Aquilo é entre a mulher e seu esposo. A gente pode falar sobre, mas só quem vê, só quem entende, só quem sente são eles. O discurso pornográfico, ele tira o véu, joga para longe. O discurso pornográfico revela a nudez, que desde Noé sabemos que é pecado que a nudez seja revelada. Nudez é para o casamento. Esta é a informação básica que temos sobre pornografia. Nudez não deve ser revelada. Por isso, pressuponha que, se você não tem um problema com pornografia hoje, dê graças a Deus e considere que o irmão do seu lado tem. Pressuponha. Eu não estou querendo colocar um clima de desconfiança, mas é porque é a realidade. A realidade é essa. Crianças com 8, 7 anos, 6 anos, com contato intenso para a pornografia. Por isso que eu quero que você entenda que nós vamos correr grandes perigos se não falarmos disso na igreja, com homens de Deus, nas sociedades masculinas, aqui na Sombrec e até com as mulheres da igreja. Quando nós não tratamos de assuntos específicos, ficamos falando de luxúria no geral, de sexo no geral. Quando a gente não trata de assuntos específicos, o que é que nós colhemos? Arrependimentos não específicos. E Deus cobra de nós arrependimentos específicos. Senhor, eu pequei assistindo pornografia. Não é assim que eu devo me arrepender?
dando nome às coisas. Mas se eu não ensino isso na igreja, eu tendo a acolher pessoas dizendo, não, pastor, eu estou passando por um problema mau, um problema ruim, mas vai passar. E não dão nome. E escapam com vergonha. A gente precisa dar nome aos bois, revelá-los. Porque o modus operandi da pornografia são as trevas, é o anonimato. É poder fazer e não ter ninguém te observando, e não ter ninguém para te acusar. Por isso que as pessoas hoje têm preferido a pornografia à traição. Porque a traição é muito perigosa. Alguém pode descobrir, a igreja pode descobrir, certo? A sua vida pode se arruinar, mas a pornografia, quem é que vai descobrir? É o crime perfeito. E é deste anonimato que a pornografia se alimenta. A igreja hoje tem uma grande oportunidade de evangelismo, de discipulado, obrigado, irmão. Uma grande oportunidade de falar a esta cultura pornificada. Há pessoas que estão sedentas por Cristo, porque não encontram satisfação nos seus celulares, nos seus notebooks, nas suas televisões. Essas pessoas ansiando por Cristo, com vidas totalmente desregradas, são uma oportunidade de evangelismo para nós hoje. E também, a pornografia é como uma porta de entrada para pecados bem piores. A igreja se escandaliza lá na frente com pecados piores, com homossexualidade, com traição, com fornicação, porque não tratou no início. Porque pornografia não foi tratada no início. Porque esse tipo de desvio sexual no cérebro não foi tratado no início. Aí temos que tratar pecados bem posteriormente e dando bem mais trabalho para a igreja. Vamos falar aqui do nosso desejo. Deus colocou um desejo no nosso coração. E daí provém o poder que a pornografia exerce sobre nós. Ele é derivado do poder do desejo sexual bom que Deus colocou nos nossos corações. Deus colocou este desejo nos nossos corações e a Bíblia é clara ao mostrar que ele não deve ser despertado antes da hora. Porque se despertado antes da hora, pode queimar você, pode te destruir. Ele tem um tempo certo, uma maturidade certa, corporal, social. Uma maturidade na qual você pode desenvolver-se nesse desejo. A Bíblia nos fala que o sexo deve ser praticado entre homem e mulher. Pornografia quebra todo este padrão. A Bíblia fala que o sexo deve ser praticado regularmente. A pornografia quebra este padrão, porque vai depender apenas de você, e não de você e seu cônjuge, das vontades do seu cônjuge. Vai ser apenas a sua decisão. Por isso, irmãos, nós chegamos naquele padrão que foi estabelecido por Mark Driscoll, e eu acho muito interessante, de que a sexualidade fora de Deus é uma sexualidade que zomba da Trindade. Nosso Deus Trino é um Deus que é um e três. Ele tem comunhão consigo mesmo e ele tem comunhão em suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é só um. O casamento humano reflete isso. Uma só carne, duas pessoas em comunhão íntima, especialmente designada na sexualidade humana. Nós nos unimos para refletir essa trindade. Porém, a sexualidade fora de Deus é uma zombaria, é uma caricatura. Por exemplo, fornicação. A fornicação, um jovem e uma jovem, não somente jovens, mas fazem sexo sem uma aliança, sem um contrato, sem uma responsabilidade marital. Isso quebra a ideia de trindade, de alguém que está colocado com responsabilidade sobre o outro, com amor eterno sobre o outro, com uma aliança sobre o outro. Deus em aliança consigo mesmo. Também a traição é a grande quebra desse padrão trinitário. Nós estamos deixando aquela a quem nós estávamos em contrato, em amor, em dedicação, e estamos procurando outra, quebrando o padrão. E a pornografia? Pornografia, entendendo ela como o primeiro passo para a autossatisfação, a masturbação. Então, é um sexo solitário, é uma zombaria, é uma caricatura à trindade, porque Deus não é sozinho, nem Deus é sozinho, o nosso Criador não é solitário.
porque satisfaríamos os desejos do nosso coração de maneira solitária. O homem não foi criado para ser solitário de maneira nenhuma. Por isso que o apetite sexual não é apenas um apetite, como alguns dizem, para a procriação. Deus colocou esse apetite no coração do homem para que então ele tenha filhos. Sim, esse é uma das funções. Mas o apetite sexual colocado no coração do homem é para estabelecer uma comunhão com a sua esposa, uma comunhão até a morte. É mais do que o desenvolvimento de filhos. É comunhão, é amor, é carinho. E nós observamos claramente que o desejo sexual ele é mais forte entre os homens. E existe um motivo para isso. O motivo pelo qual, eu entendo, o desejo sexual é maior nos homens. E daí nós temos as estimativas de uso de pornografia, de traição, sempre maiores entre os homens. De desarranjo, sempre maiores entre os homens. Por quê? Porque Deus nos deu a incumbência de liderar também na área sexual. Por isso temos mais desejo. E esse desejo maior do que das mulheres está dentro da incumbência da liderança. De liderar a sua esposa também nesta área. Ou a sua futura esposa, se Deus assim quiser, para você. O nosso desejo, ele não é o alvo principal das nossas vidas. O grande problema que nós enfrentamos é quando colocamos esse desejo como ápice de tudo, como centro das nossas preocupações. Isso é muito comum na juventude. Como se aquela falta, aquele desejo, aquele vazio fosse a única preocupação que eu tenho. Saiba, sexo não é supremo. Ele não é o fim último da sua vida, é um aspecto da sua vida. É apenas uma faceta da sua vida. Mas também tenha cuidado. Sexo não é trivial. Não brinque com o poder e a dificuldade do pecado na sua vida. Não brinque. Se você brincar, considerá-lo trivial, comum, subestimá-lo, você vai cair. Você vai cair. Não seja orgulhoso. E sexo não é centralizado em você. Se tudo fosse sobre você, então você poderia fazer. É isso que nós ouvimos com psicólogos, é isso que nós ouvimos com educadores. Olha, a criança tem desejos. E se não se satisfazer, vai causar problemas, vai causar disfunções. Então, tem que procurar maneiras de satisfazer. Homens solteiros, da mesma maneira. Senão vai ficar doente, né? A gente já ouviu o absurdo dos dois lados. Existe um absurdo religioso que dizia, se olhar pornografia e cometer a autossatisfação sexual, fica cego, cai o cabelo, né? A mulher lá do Adventismo, que eu esqueci o nome. Qual é o nome? Ellen White, né? E muitos outros. Vai ficar cego, a mão fica peluda. Mas existe também o absurdo humanista. Não, se segurar o desejo sexual, vai ficar doente, vai ficar paranoico, não vai se conhecer, não vai se desenvolver socialmente. Grandes mentiras, todas mentiras. Deus nos dá a possibilidade, sim, de carregar o fardo da solteirice. Se você foi chamado para continuar solteiro, Ele dá a possibilidade de você continuar nesse chamado. Se você é casado, Deus te dá a possibilidade de se satisfazer com sua esposa, em comunhão com ela, em conversa com ela, estabelecendo junto com ela isso que você deseja. Encerrando essa primeira parte do poder, quero compartilhar com você algo que Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, mandou em carta para C.S. Lewis, conversando sobre sexo. Olha que coisa interessante que muito marca a nossa geração também. Nascemos numa época obscura, num tempo indevido para nós, um tempo perverso, né, pecaminoso. Mas há este consolo. De outro modo, não conheceríamos nem amaríamos o que realmente amamos. Imagino que um peixe fora d'água é o único peixe que tem uma concepção de água. Entendeu? Uma época tão pornificada, uma época tão beligerante em defender uma sexualidade longe de Deus. É nessa época tão difícil que a gente gosta de reclamar. É nessa época que nós conseguimos perceber a beleza da criação de Deus. Quanto mais escuro o fundo,
Quanto mais escuro o contexto, mais brilha a graça de Deus. E é por isso que nós, como peixe fora d'água, conseguimos perceber a água que nós estamos imersos. Deus tem grandes bênçãos para a sexualidade correta. Não procure se satisfazer através da pornografia, porque ela não tem nem poder para te satisfazer. A sexualidade que há no seu coração é muito maior. É muito maior do que imagens, do que vídeos, do que traições, do que dormir com alguém. A sexualidade do seu coração não se satisfaz com isso, não adianta. Você vai perder tempo, você vai se machucar. Você vai machucar, se você é jovem, o seu futuro cônjuge, fazendo coisas erradas hoje, deixando feridas no seu corpo, que depois haverá consequências, se não agora. Por isso que nos surge o perigo. Um poder tão grande na mão de pessoas tão más como nós, sempre é um grande perigo. Um perigo terrível de sermos desviados do nosso olhar. Pornografia, como eu tenho dito, é porta de entrada, entenda. Se você cai aqui, você vai cair em coisas bem piores. É um pecado que pressupõe a progressividade. Que você vai iniciar um caminho tortuoso até o inferno da sua alma. Começando com a pornografia. Pornografia é violenta. Pornografia ensina para você, no discurso dela, que sexo é tudo. Que você tem direitos. Tem direitos sobre a mulher, tem direito de se satisfazer. Pornografia é egoísta. Muitos jovens têm iniciado o casamento com a mente cheia de pornografia e começam a criar expectativas sexuais que não encontram lugar na realidade deste mundo. Não se encontra lugar para as expectativas criadas por filmes, por vídeos com roteiro, vídeos que muitas ex-atrizes pornô dizem e relatam, algumas até convertidas ao cristianismo, relatam que passam mal depois, relatam que estão drogadas, porque não aguentam viver e gravar aquele tipo de coisa. Muitas se matam, muitas não aguentam o peso desta vida de aliciação, de sequestro, de abuso que elas passam. Imagine de violação, imagine um cristão assistindo e colocando o seu engodo em cima de um abuso de uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Você acha que cabe dentro do cristianismo isso? Você acha que cabe esta imagem dentro do seu cristianismo? Dentro da sua teologia cabe observar uma mulher usada, abusada, colocado em um contexto de humilhação? Você acha que cabe no seu cristianismo? Não cabe. Não cabe de jeito nenhum. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Existe um site, eu vou passar depois para os irmãos, que compila estudos acadêmicos, artigos, teses, dissertações, que mostram o efeito da pornografia na vida de crianças, jovens e adultos. Existe esse estudo no mundo. O próprio mundo, sem Cristo, percebe como isto é prejudicial. Alguns casos aí, alguns artigos compilados têm esse tema. Pornografia afeta o desenvolvimento da personalidade de crianças. Crianças começam a ter atrasos de personalidade quando consomem pornografia. Afeta o desempenho escolar dessas crianças. Afeta o desenvolvimento de relacionamentos. Crianças tímidas demais. Sabe aquela geração que nós brigávamos para não namorar, e uma geração agora que não quer namorar de jeito nenhum, porque é muito tímida, porque é muito fria, não sei, talvez seja efeito de uma cultura pornificada. Afeta a duração de casamento, esse artigo é muito interessante. Homens que consomem pornografia têm uma tendência extrema ao divórcio. Extrema, especialmente quando a mulher descobre, e ela descobre. Afeta, e aqui eu vou falar mais para os homens casados, afeta a duração, afeta a duração do relacionamento sexual, certo? Isso é algo biológico que tem um nome, que o médico trata, ejaculação precoce.
afeta a duração. E os irmãos sabem o que isso quer dizer. Isso quer dizer muito no prejuízo das mulheres. Certo? Não vou entrar em mais detalhes. Afeta no início, afeta na duração, afeta no início da relação sexual, em outra doença, chamada disfunção erétil. Nem o próprio relacionamento consegue iniciar por causa de uma mente deturpada pela pornografia. E afeta o fim. Aqui eu não posso ser mais claro, mas o fim do relacionamento sexual não consegue ser alcançado entre o homem e a mulher. O homem tem que alcançar o fim sozinho, porque o seu cérebro não funciona. Porque o seu cérebro não funciona com uma mulher, só funciona com ele sozinho. Certo? E os irmãos devem entender do que eu estou falando. Entenda de uma vez. Entenda de uma vez por todas o fato de que a pornografia seja leve nos filmes, né? Na época do Game of Thrones, foi minha cruzada pessoal. Acho que foi ali que eu parei de escrever no Facebook, né? Um local muito tóxico. Mas, desde aquele seriado e outros, nós temos percebido a grande ênfase na pornografia. Game of Thrones, por exemplo, que muitos cristãos assistiram, é impossível de assistir. Eu disse para a Janiele, minha esposa, olha, você fecha meu olho na hora que aparecer alguma nudez, alguma pornografia. Ela fechou meu olho e ficou uns 15 minutos. Eu digo, oxe, então eu não vou assistir nada não, é? É rádio, eu vou só ouvir. Não é porque ainda está. Era uma mulher nua, agora um homem nu. Eu disse, pô, feche também o seu. E aí vai. Mas é impossível assistir. Impossível. Um tipo de pornografia, não está num site pornográfico. Então, eu posso. Vá. Continue assim. Você, daqui a pouco, vai parar no site pornográfico. Irmãos, antes dos filmes, antes das novelas, antes da Netflix, existe a vida real, que nenhum de nós aqui escapa. Existe o ver uma mulher passar, existe a rede social, existe aquela irmã que você tem que parar de seguir hoje, certo? Nem que você seja pastor dela. Pare de seguir aquela irmã hoje, que coloca lá a foto com o biquíni e coloca, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que parar de seguir ela hoje. Entenda, todo o prejuízo, o poder inerente que a pornografia se utiliza do nosso coração para nos levar à destruição, tudo isso você precisa entender como um perigo, como um desvio do seu olhar. Pornografia destrói sua visão do sexo. Aquilo não é real. Aquilo é uma mentira. E você não deve acreditar em mentiras como cristão. A realidade é o casamento. E se Deus não te chamou para o casamento, a realidade é sua solteirice. Cristo viveu muito bem dessa maneira. Porque a realidade acima do casamento ou da solteirice se chama Deus. Essa é a realidade suprema. Nós caminhamos por fé nele. Não é a pornografia, de jeito nenhum. Não são pessoas reais, não são relacionamentos reais. A masturbação vive no mundo da fantasia. Eu já vi defesa de pastores conservadores americanos em relação à masturbação, dizendo que é apenas para não pensar em nada imoral. Não pense em nada imoral, limpe a sua mente. Conservadores que nós lemos, viu? Não vou dar os nomes. Apenas limpe a sua mente e você pode fazer isso, essa autossatisfação sexual que o homem faz. Mas, meu irmão, não sei que tipo de mente ele está pressupondo. Não sei que tipo de homem ao qual ele está falando. Mas um homem que não fantasia, não sei. Só digo que não concordo com ele de maneira nenhuma. Por quê? Porque o fundamento é sexo entre duas pessoas. Autossatisfação sexual não pode, de jeito nenhum. Pornografia destrói sua visão sobre as mulheres. Se você já teve contato no passado ou está tendo agora, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você começa a olhar para as mulheres como pedaços de carne,
como possibilidades de você se estimular olhando para elas. Você não vê mais a irmã, você não vê mais a prima, você não vê mais a amiga, você vê o corpo. Isso é terrível. Isso vai contra a doutrina da imagem e semelhança de Deus, do respeito que devemos às pessoas. Como eu já falei, a indústria pornográfica abusa de mulheres, sequestra mulheres, leva elas para o abatedouro. Nós não podemos apoiar isso. Pornografia é pecado contra sua esposa. Todo homem que olha para uma mulher com uma intenção obscura, pecaminosa, sexual, já cometeu adultério com ela. Jesus nos diz no Sermão do Monte. E adultério pode ser contra sua esposa hoje, ou pode ser, jovem, contra sua esposa que você terá. Mas é adultério. E um coração que se acostuma a adulterar dessa maneira, vai adulterar de outras maneiras. Com toda certeza possível, eu lhe digo isso. Pornografia é um pecado contra a sua esposa. E a pornografia é abertura para amantes, para objetificações sexuais, conhecimentos proibidos. Lembrem de Gálatas, capítulo 6, eu peço que você abra, versículos 7 ao 8. É um texto, e nós vamos ler alguns, é um texto que nos alerta, não somente em relação à sexualidade, mas em tudo aquilo que você tem plantado na carne. Se você planta na carne, o que é que você espera colher? Santidade? Você observa uma tela com insinuações sexuais ou com uma sexualidade explícita, e aí você espera que no outro dia você vai ser um santo, que não se ira, um santo que sabe se relacionar. É isso que você espera? É muito complicado. Gálatas 6, 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É um princípio simples, dualístico. É um princípio muito simples de que a sua vida é uma somatória de decisões. Que a sua vida não são acontecimentos isolados. Acontecimentos isolados acontecem com um robô. Um robô recebe uma ordem, ele faz. Seres humanos são uma junção de coisas, de história, de memórias, de decisões pequenas. Se você tem plantado essas pequenas decisões pecaminosas e pornográficas, você espera colher o quê? Você está zombando de Deus? A pergunta é essa. Você está zombando de Deus, querendo colher santidade, querendo colher uma vida santa de serviço, se você tem plantado pornografia? É muito pesada a linguagem de Paulo, muito pesada mesmo. Porque Deus não é alguém que possa ser zombado. Ele não é passível de zombaria. O que está implícito aqui é que você está ferrado. Você está ferrado, certo? De Deus não se zomba. Deus não admite a zombaria em relação a Ele. Não é porque Ele é orgulhoso, é porque Ele é detentor de toda a glória. Quando uma criatura tenta zombar dEle, vivendo essa vida dupla, haverá consequências. Pornografia destrói famílias inteiras. Nós não acreditamos em pecado hereditário, mas quantos pais que destruíram sua família com pornografia não têm em seus filhos no futuro o mesmo problema? Os filhos seguindo os passos do pai. Com raiva do pai, papai destruiu minha família, papai deixou mamãe, e aí cai no mesmo pecado do pai, porque a influência é grande, querendo ou não. Pornografia escraviza. Provérbios 27 e 20, se você conseguir acompanhar, acompanhe. Provérbios 27 e 20, não há satisfação para os nossos olhos, de maneira nenhuma. Assim nos diz a palavra. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Parece um versículo escrito e inspirado para falar de pornografia, embora não seja.
Mas a comparação de um abismo que você pode jogar, ele nunca vai se encher de terra, a não ser que você tenha aí alguns caminhões, mas com uma pá você nunca vai encher. Assim como é inesgotável, também é o nosso olho. Por isso que Jesus diz que olhos maus corrompem tudo. Se teus olhos são maus, que grandes trevas serão você. Agora, se seus olhos são bons, se a lâmpada da sua vida é boa, se a janela da sua vida é boa, pela qual entram as sensações, as imagens, a vida entra pelos olhos, então você estará bem. Mas se são maus seus olhos, sua vida estará arruinada. Que grandes trevas, e aquele grito de Jesus, que grandes trevas serão no Sermão do Monte, é para nos alertar. Olhos maus corrompem tudo. Tudo. A podridão entra pelos olhos e destrói o nosso interior. Escraviza. Pornografia corrompe o caráter. Davi é o grande exemplo disso. Pornografia corrompe caráter. Nós temos, e indo lá para o Sermão do Monte de novo, Mateus capítulo 5, anda comigo. Mateus capítulo 5, versículo 30. Jesus em muito se refere à sexualidade, porque a sexualidade precisa estar na lei de Cristo, sendo o sermão a lei de Cristo para os que estão entrando no reino. Mateus 5,30. Todo aquele discurso da radicalidade de Jesus não é brincadeira. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, guarde-a, corte-a e jogue-a fora. Corte-a. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que seu corpo inteiro ir para o inferno. É muito interessante que a palavra usada para cortar, a palavra usada para retirar a mão, é a mesma palavra para escandalizar. De certa maneira, há algo interessante aqui na escolha da palavra que Jesus faz. Que escandalizar literalmente é se apartar. É alguém que se escandaliza aqui com a igreja e se aparta. E vai para fora e diz, eu não quero mais participar dessa igreja. Mas a escolha da palavra de Jesus, que Jesus faz de se escandalizar, de retirar algo que te incomoda, como se a mão que te faz pecar é um câncer a ser extirpado, a ser jogado fora. Não há como você conviver com ele. Para mim, essa é a força da palavra escandalizar. Eu não consigo mais conviver com você. Por isso que eu me escandalizo com você. Eu não tenho mais condições de ter comunhão com você. É essa a força da escolha da palavra. Jesus está dizendo que não dá para conviver com este tipo de pecado sexual e ainda ter pretensões de entrar no reino. Se você tem pretensões de entrar no reino, se escandalize da sua mão. Não tenha comunhão com ela, se ela te faz pecar. 1 Timóteo 4:2 nos alerta sobre a possibilidade da nossa consciência ser cauterizada. E dá muito medo isso aqui. Muito medo. Quantas pessoas que nós já conhecemos, talvez você conheceu, que de tanto assistir pornografia, de tanto trair a sua esposa, quando são confrontadas ou descobertas, elas nem têm reação nenhuma. Apenas dizem, é isso aí mesmo. Descobriu, né? 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. É uma palavra única no Novo Testamento, mas cauterizar tem a ideia de usar o fogo para deixar algo imóvel. Como um couro, o couro ele é mole, quando eu aplico fogo a ele, ele fica cauterizado. Ele não pode mais ser movido, ser maleado, ser colocado em outros moldes. Ele fica duro, cauterizado. O fogo utilizado para endurecer alguma fibra, alguma coisa. Corações cauterizados são um grande temor, um grande medo, pelo qual você deve ter se você consome pornografia. Se você consome pornografia, você está cauterizando pouco a pouco o seu coração. E tem um momento que não há mais volta, humanamente falando. Eu espero que não chegue esse momento na vida de ninguém que está aqui
nesta noite. Pornografia desperdiça seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Quantos homens eu não já ouvi que me disseram passar a noite inteira procurando um vídeo pornográfico. A noite inteira, para no outro dia ir trabalhar. Entenda, procurando um vídeo. Sua consciência, seu coração já estão tão cauterizados que eles não conseguem nem se satisfazer mais. Eles estão procurando o vídeo que vai atingir seus corações. É esse o tipo de problema que estamos enfrentando. Pessoas que preferem não dormir, que preferem estar cansadas no trabalho, mas para estar com seu coração cheio de pornografia. Quanto desse tempo, desta energia, desse dinheiro poderiam ser utilizados no reino de Deus? Em missões, no serviço da igreja local. Quantas pessoas cansadas, não por seus trabalhos, mas por seus pecados, nós não temos no seio da igreja. Considere que esse pode ser seu problema. Pornografia, então, enfraquece o serviço. Serviço cristão não tem nada a ver com pornografia. Sabe por quê? Porque quem cede ao discurso pornográfico está dizendo assim: eu quero ser servido. Servir é muito estranho para quem consome pornografia. Mas para quem segue uma sexualidade correta, instituída por Deus, servir é muito óbvio. Porque você está a serviço da sua esposa. Entende como as coisas estão interconectadas? Quem consome pornografia acha que é dono de tudo. Acha que todos devem respeito. Porque tudo está conectado no nosso coração. Não tem como nós abrirmos uma gaveta da sexualidade, outra do serviço, outra dos relacionamentos. É impossível. Vamos ser sinceros, irmãos. Se você abre seu computador em um site pornográfico, você tem condições de cumprir aquilo que Paulo fala nas epístolas para Timóteo. Que, por exemplo, o pastor deve tratar as irmãs da igreja como se fossem irmãs dele, com toda pureza. Você acha que é possível você assistir pornografia e depois tratar as irmãs da igreja com toda pureza? Que tem essa chave para você desligar e ligar? Aqui eu usei pornografia, mas agora eu vou para a igreja tratar todo mundo com pureza. Impossível. Impossível viver esse tipo de vida esquizofrênica, você vai ficar doido. E, na verdade, você não vai tratar elas com pureza. Mas Deus conhece o seu coração. Há muitos textos que eu quero ler neste último ponto. A ira de Deus é contra as pessoas que consomem pornografia. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Isso não é uma verdade que deve ser deixada para trás. A ira de Deus é sobre as pessoas que consomem pornografia. Assim como qualquer outro pecado. Mas sobre esse também entenda. Entenda. Provérbios 15:3. Nós vamos ler alguns textos. Provérbios 15:3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jó 34:21. Volta um pouquinho, Jó 34:21. E assim nos diz em Jó: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. E agora no Novo Testamento, Hebreus, dá um pulo lá para frente, Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Chegou agora? Mas é isso. A grande certeza de quem comete esse tipo de pecado, seja quem for, é que os olhos de Deus nunca piscaram, nunca se desviaram por um momento. Mesmo que foi nojenta a situação, Deus não desviou o olhar. O olhar dele continua incidindo sobre você e sobre mim. Os olhos do Senhor desvelam as intenções. Você pode estar se escondendo até do seu cônjuge. É uma tarefa bem difícil e temporária. Uma hora vão descobrir. Mas você pode estar se escondendo do pastor, é o mais fácil, né? É só afastar o pastor da sua vida.
E se você é pastor, você pode estar se escondendo mais ainda no seu cargo, no meu cargo, se escondendo. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Não há nada que passe despercebido. Não há nada que será esquecido na conta. Nada. Não se fie na inabilidade de Deus de ver seus pecados. Não existe essa inabilidade nele. Vamos andar. Qual a proteção que estamos procurando ter? Eu digo a vocês que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção sensual já cometeu adultério com ela no seu coração, em outra tradução. O olhar. A pornografia desenvolve a questão do olhar. O olhar é essencial para nós. Então, qual é o limite da sua visão? Até onde os seus olhos podem caminhar sem pecar? Até onde você pode olhar uma mulher e não pecar neste olhar? Existem algumas perguntas para você fazer a si mesmo. Em que está teu coração na hora deste olhar? Mesmo que seja um olhar inocente, mas teu coração está aonde nesse momento? Teu coração está em Cristo ou teu coração está se apegando à beleza daquela mulher? Ou daquela situação, ou daquele vídeo, seja lá o que for nesse discurso pornográfico? Este olhar é dominador na sua vida? Te levará a fazer outras coisas? Ou é um olhar que você pode colocar e retirar sem problema nenhum? Traz um prazer solitário, aqui não tem para onde fugir. Se te traz um prazer solitário, não convém. Perturba a consciência do seu cônjuge. A pergunta é, você poderia contar para a sua mulher aquilo que você viu? Poderia contar com detalhes, os detalhes que você percebeu, que você anotou, você poderia contar para a sua mulher? Ou para a sua irmã, ou para a sua mãe? Você poderia agradecer a Deus depois desse olhar? Isso aqui é cruel, né? Senhor, muito obrigado por esse olhar que eu tive. Você poderia fazer isso? Fazer essa oração? Se for algo perigoso, pornográfico, com certeza não. Identifique que áreas são sensíveis para você. Certamente somos diferentes. Pouco, né? Homem é muito simples. Mas nós temos algumas diferenças de história, daquilo que nos toca mais do que os outros. Então, que áreas são sensíveis para você? Onde é que você não pode estar sozinho? Onde é aquele momento, aquele período do dia que mais você está fraco? Qual o dia da semana que você está mais fragilizado no seu coração? Os pastores têm um dia, né? Segunda-feira, depois da mensagem, do fim de semana, se eles não se apegarem a Deus, estarão muito fragilizados. Identifique o seu dia, o seu momento. Que locais são perigosos para você? Que equipamento na sua mão é perigoso para você? Identifique. Tudo isso aqui não vai te livrar da pornografia. Isso aqui é acessório. Isso aqui é uma proteção que procuramos ter, mas se o coração não estiver no lugar certo, não adianta nada. Né? Você pode quebrar seu computador, você pode colocar um programa que barra a pornografia no seu computador. Se seu coração não estiver no lugar certo, não adianta nada. Você vai achar uma maneira de pecar, querendo ou não, você vai achar. Muitas são as fontes das quais devemos ter cuidado. Filmes, propagandas, pop-ups, sabe? Você está em um site e surge um pop-up e com mensagens muito perturbadoras. Você está num site cristão, lendo um artigo cristão, e aí surge um pop-up, né? Fulana quer namorar com você. Como assim? Do nada. Cuidado. É vírus, geralmente, mas pode ser pornografia também. Muito cuidado. Redes sociais. Isso aqui é terrível, né? Isso aqui nos faz, alguns de nós, de vez em quando, ter a vontade de excluir tudo, e às vezes é melhor mesmo. Né? Você evita raiva e você evita o pecado sexual. E às vezes o pecado sexual vai estar misturado com a raiva, né? Porque a santidade brigando com o seu desejo errado. Evite, tenha cuidado com as pessoas que você consome o conteúdo na internet, que você olha a vida dessa pessoa. Tenha cuidado, porque isso pode te apegar de maneira errada, luxuriosa com aquela pessoa. TV, vida real, tudo isso é um perigo. Você precisa, além de observar a sua vista, subjugar a sua vista.
E esse é um versículo que tem me acompanhado há anos. Fiz uma aliança com os meus olhos, para não fixá-los numa donzela ou numa moça. É muito interessante porque está dentro de um discurso onde Jó está defendendo a sua integridade. E nós acreditamos nele. Não há nada no texto que nos indique que não é verdade. Sim, ele fez isso. Sim, estava dentro da sua integridade uma aliança. Essa linguagem é belíssima. Deus faz uma aliança conosco para sermos santos. E agora eu respondo de que maneira? Fazendo uma aliança com os meus olhos. Senta aqui. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Está me entendendo? Esse é o nosso contrato. Problema é que muitos cristãos vivem a vida de santidade no automático. Não racionalizam, não fazem contratos, alianças com Deus. Apenas vivem, como dizemos, na doida, né? Do jeito que dá. A pregação Deus pegou, eita pastor, a pregação foi sobre mim. Está lá assistindo pornografia, qualquer coisa que o pastor fala parece que se encaixa, né? O pastor falou sobre mim. Aí muda, aí na terça-feira volta a consumir. Porque não tem um plano, porque não decidiu, porque está apenas vivendo o dia. E o coração que vive apenas o dia, não vive para a eternidade, sempre vai cair, e sempre vai cair muito. Salmo 101:3 nos diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta. Salmo 119, 36 e 37 nos diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no meu caminho. Desvia os meus olhos da cobiça, Senhor, de querer aquilo que não é meu, de querer aquilo que não me satisfaz. Irmãos, estamos em uma luta pela pureza. Vamos ler esses dois textos aqui que eu estou indicando para os irmãos. Vamos abrir, você pode acompanhar, mas também abrir em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Versículo conhecido por todos nós, mas que carece de aplicação em nossas vidas. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E seguindo o argumento de João nesta epístola, é muito provável que João esteja falando de confissão pública. A gente sempre leu numa perspectiva individualista, né? Mas o pressuposto aqui é que aqueles desviados da igreja estão declarando de maneira pública: eu não tenho pecado. Desde que eu me converti, não pequei. E estão dizendo na igreja. E João está conclamando uma atitude contrária. Que na igreja os crentes se levantem e digam: eu tenho pecado. Que confessem. E a confissão é uma prática da igreja cristã que acabou há 100 anos atrás. Ela simplesmente morreu. Hoje ela sobrevive apenas nos cultos de disciplina. Apenas nos cultos em que nós nos reunimos para disciplinar alguém, e olhe lá. Porque geralmente a pessoa disciplinada nem vem. Onde está a confissão no nosso meio? Onde está a confissão? O outro texto também eu entendo num contexto social, num contexto da igreja, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, está óbvio, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é a força motriz da pornografia nas nossas vidas? É a facilidade e o anonimato. É a falta de consequências. Quando ela começa a ter consequências, ela morre. Por isso que esses conselhos, os conselhos de confissão, são centrais na luta contra a pornografia. Eu tenho visto isso na prática. Quando há uma conversa com a liderança espiritual, quando há um acompanhamento, raramente a pornografia continua na vida das pessoas. Raramente.
Mas enquanto não há confissão, ela fica se alimentando da escuridão. Ela fica se alimentando dos becos escuros da sua alma, sobrevivendo, se proliferando, criando filhotes no seu coração. Muito cuidado, muito cuidado. Confissão, confissão. E é por isso que nós chegamos aos pontos finais, que eu entendo serem pontos essenciais, resumindo tudo o que trouxemos até aqui na nossa luta pela pureza. Se você não entendeu, até este momento, a perversidade da pornografia, eu não sei mais o que fazer. Pornografia é perversa. Por isso você deve ter uma visão de si mesmo, sabe? Ver o quanto nojento é o seu pecado. Ver o quão nojenta é a atitude de observar essas cenas. Uma repulsa. Que você observe tanto isso, que você tenha uma visão tão clara de si mesmo no espelho da palavra, um espelho bem polido, que a palavra de Deus revele quem você é, quem sou eu, a ponto de você ter repulsa, a ponto de você ter nojo de si mesmo e do seu coração. Isso nos leva a outra parte da história. Essa é a estrutura do Evangelho. Eu olho para mim mesmo, sou pecador. Eu olho para Deus, e a visão de Deus, a visão bendita de Deus, é que Ele é totalmente o oposto. Ele é totalmente santo. Eu não sei dizer ou mensurar para você a relevância que há em você sentar e meditar na grandeza de Deus, na santidade de Deus, nas coisas básicas, quem Ele é, que atributos Ele tem, como Ele age na minha vida. Deus é santo. E observar a santidade dEle, que as Escrituras descrevem como a beleza da santidade. Irmãos, haverá um contraste imenso entre a pornografia e a visão bendita de Deus. Isso é essencial no nosso caminho. Isso nos leva para a resolução. O Evangelho é isso. Nosso problema, o Deus que é santo e justo, e qual a solução para esse impasse? Um repouso na graça. Pornografia, masturbação e todo esse contexto utilizado por Satanás na vida dos crentes, geralmente se utiliza de um discurso condenatório, sussurrando no seu ouvido que não há solução. Que se você trouxer à tona, vai trazer apenas mais problemas. Que é melhor continuar do jeito que está. Porque não há solução, você nunca vai retirar esse vício da sua vida. Você é assim mesmo, você é podre mesmo. E você não deve aceitar esse discurso. Se há algo para repreender na sua vida, não é a pobreza, não é a falta de prosperidade. Repreenda os discursos satânicos do seu coração. Dizem que você não é perdoado, não é aceito. Repouse na graça. Graça de Deus é onde eu devo repousar. Por isso que eu devo ter uma visão muito clara do Evangelho de Cristo. E quando eu digo Evangelho, eu digo Cristo. Cristo é o Evangelho. Uma visão de quem Jesus é a solução na minha luta contra a pornografia. Isso eu entendi muito cedo. Quando essa ficha desceu no meu coração, assistindo, o grande John Piper, quando essa ficha desceu no meu coração, muito simples. E na simplicidade está a beleza da coisa. Se Cristo não é mais precioso para você do que a pornografia, você nunca vai vencê-la. Isso nos leva a um quarto ponto. A resistência à tentação, a luta presente, olhando quem você é, olhando quem Deus é, olhando Cristo que propõe uma solução real, verdadeira, eficaz. Isso deve te levar a um reordenamento dos seus amores. O que é mais precioso no seu coração? O que é mais forte, impactante, importante no seu coração? É Cristo? É o amor que você tem por Ele? Ou é o amor que você tem pela luxúria? O reordenamento das coisas é essencial para uma vida de santidade. Sem organização do nosso coração, das nossas prioridades, dos nossos amores, não existe
santidade. Não dá para ser santo se as minhas convicções estão bagunçadas, se eu amo mais o sexo do que a Deus, se eu amo minha esposa mais do que a Deus. Santidade está na ordem correta. Na ordem correta. Reordenar os amores. E por último, responsabilização, que é o contexto do discipulado. Você é discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo está numa igreja. E estando numa igreja, nós já dissemos, se há pecado, deve ser confessado. Existe liderança espiritual para isso, para sofrer com você, para chorar com você, para lutar com você. Igreja existe para isso. O contexto do discipulado na igreja está essencialmente focado também na luta contra o pecado, na luta pela santificação. Não é só teológico, o discipulado não é só ensinar os pontos da teologia para alguém que está chegando, não. Discipulado é andar lado a lado na luta contra o pecado. Estamos dispostos a ser igreja dessa maneira, acolhendo pessoas dessa maneira? Muitos homens aqui, muitos homens com anos de ministério, de serviço, aprovados por Deus. Você está pronto para andar com um jovem que tem problemas com pornografia? Ou você está pronto para chutá-lo? Porque você não tem paciência. Porque você não quer sujar sua mão com isso. Irmãos, discipulado é aquilo de que mais a igreja precisa hoje. Discipulado, um a um, andando lado a lado, para alcançarmos a maturidade em Cristo Jesus. Que não sejamos o homem que bate o carro, porque ficou olhando a mulher. Que sejamos os homens que progridem para a eternidade, sem olhar para trás, desembaraçados. Se houver tropeços, que passemos, confessemos, nos arrependamos, tiramos essa casca de religiosidade, essa casca de hipocrisia, de um score, um querendo ser melhor do que o outro. Não. Todos nós aqui precisamos de ajuda celestial. Precisamos reconhecer o nosso estado, o estado da nossa sociedade, uma sociedade pornificada. Irmãos, muitas coisas me ajudaram neste caminho e continuarão me ajudando, tanto no discipulado como na minha vida pessoal. Quero indicar alguns recursos para vocês antes de encerrar. Esse aqui é o primeiro, mas é porque é o primeiro que eu li há muitos anos atrás. Mark Driscoll tem muita espinha para engolir no ministério dele, não para engolir, para jogar fora, mas tem coisa boa também. Este livro, Sexualidade e Reformição, foi traduzido muito, né, o título dele é Porn Again, né, pornô de novo, mas foi traduzido assim. Mas é um texto breve e muito pesado sobre pornografia. O último capítulo deste livro, ele fala sobre Ted Bundy. Alguém já ouviu falar de Ted Bundy? Acho que é Bundy, aquele psicopata. E ele mostra que na vida deste homem, todas as coisas começaram com pornografia. Para chegar ao abuso sexual, ao estupro, ele começou com pornografia. Próximo. Se passar. Esse livro foi o melhor que eu encontrei nos últimos tempos. Se for para você comprar, compre esse. Tim Chester, Com Toda Pureza. Livres da pornografia e masturbação. Esse livro é muito bom e é baseado em anos de ministério com esse tema. Esse é um livro mais geral, mas que é muito bom para ser utilizado em sociedade masculina. Batalha de Todo Homem, um guia para homens sobre como vencer as tentações sexuais. Stephen R. Bourne. Esse livro também é muito bom, ele tem de graça na internet, disponibilizado no site da editora Fiel. Desejo e Engano, o verdadeiro preço da nova tolerância sexual. Albert Mohler, sempre é bom ler ele é um ótimo escritor. O próximo, Sexo Divino. Esse livro saiu há pouco, um livro muito bom, não fala só sobre pornografia, fala sobre o aspecto bom do sexo que Deus criou. Sexo Divino, uma visão cativante sobre relacionamentos cristãos em uma era hipersexualizada. Muito bom esse livro. E esse saiu há pouco tempo também e acho que vai se tornar o meu preferido aí. Joe Rigney, Mais que uma Batalha, Como Obter Vitória, Liberdade e Cura
da pornografia. Tem mais 30, 40, 50 livros sobre isso. Não falta. Não falta ajuda na igreja, não falta texto, não falta pregação. Falta a nossa decisão de lutar contra isso e de vencer. Este último livro, infelizmente, não tem em português, mas é um livro, o pastor Vel gostaria muito desse livro, que fala sobre as transformações no cérebro quando o homem assiste pornografia. Como a pornografia sequestra o cérebro masculino. E ele mostra, ele é um cientista, e ele mostra como os picos de hormônios no cérebro masculino, ao assistir pornografia, acabam nos levando a uma destruição cerebral, pouco a pouco. Não é cristão ele, mas é um estudo científico que mostra que isso acontece nos homens, muito diferente do cérebro feminino. É um estudo que eu diria para você ver, senão você pode ver nesses sites aí que dão ajudas para quem tem problemas com pornografia. Tem a Igreja XXX, que geralmente é um código pornográfico, mas esse é um site de uma ex-atriz dessa indústria que quer ajudar pessoas e tem um ministério com outros pastores ajudando pessoas com esses problemas. E tem esse outro site ali também que tem muitos estudos que podem te ajudar, em conhecimento e também te exortando. Tá bom, irmãos? Muita coisa, e eu espero que Deus toque seu coração em algum ponto, que haja transformação. Baixa nossas cabeças, pedir ao Senhor que aplique sua palavra. Santo Deus, são muitos os desafios aqui colocados, que todos esses homens aqui reunidos por tua graça, e muito obrigado por esse ministério, todos eles aqui assumam este compromisso de expulsar a pornografia da sua vida, de expulsar das suas famílias, de todo o circuito próximo a eles, daquelas pessoas que eles discipulam, da sua igreja, das pessoas que exortam, que o Senhor nos ajude a assumir este compromisso de expulsar a luxúria dos nossos corações. Que haja transformação também nas relações de discipulado, de confissão, que a tua igreja possa crescer nesse sentido. Que esses pecados que têm travado a tua igreja, têm travado vidas, têm travado o reino, esse peso, Senhor, seja abandonado. Possamos ter a sinceridade de enfrentar as coisas diante da tua luz, da luz do Evangelho. Nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok.
Hannah, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. At ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. The subject is dirty little secret. And, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. But pornography, it really, really messed up my life in a lot of ways. And, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that it was my secret. Nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people
deny. They say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends, nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, yo, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell, and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, you know, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, really, you know, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like, you know, you're the man and they're just, you know, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I got to stop this. And I'm going to tell you this. My wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? There's nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help and she knew I was sorry. Let me tell you something. Not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So, if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that attempt to put people down. You battle mindsets that attempt to hold people back. That's what I'm battling. I don't battle people. I battle the way people think. That's what I'm talking about. So, again, I love you. Share with me. Come with me. I'm going to be doing this a lot. So, please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I can sing, making my way downtown, walking fast, faces passing them homebound. I can do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. It's what I do. I love y'all. Love you, Facebook. Have a great day. I'm on my way to work. Peace.